Hoje o nosso mestre vai nos falar com mais detalhe quem é a consciência universal. O que é, quem é não, desculpem, o que é a consciência universal e o que é a consciência divina. Ainda nos diz qual a diferença entre consciência universal e a consciência divina. Uma aula bastante emocionante. Eu gostaria muito que vocês ficassem bastante atentos, porque é muito conhecimento para serem absorvidos. E é necessário que vocês captem essa mensagem, porque ela é de suma importância para o seu crescimento espiritual, para a sua elevação das frequências vibratórias de consciência. Muito importante. Eu vou voltar aqui o último parágrafo que nós lemos na última aula, né? É esse parágrafo que nós dissemos aqui, página 211, penúltimo parágrafo, onde o Cristo diz o seguinte, meus irmãos: apenas aqueles que me seguirem com aceitação e fé na meditação diária, na purificação da consciência e na oração fervorosa, pedindo iluminação. No final, quando ele fala no final, depois de alguns tempos, obterão vislumbre cada vez mais profundos e, portanto, experiência daquilo a que a criação mesma, somente a criação, pode dar acesso à consciência divina. Então, vejam só, o que o Cristo nos recomenda com esse parágrafo? Eu quero explicá-lo porque a sequência da aula tem muito a ver com esse ensinamento. O mestre está querendo dizer que todos aqueles alunos fervorosos que estiverem praticando a meditação, lembra daquela meditação? O que é a meditação? Silenciar a sua mente, meus irmãos. Deixar os pensamentos de lado. Deixar de ser escravo dos seus pensamentos. Você precisa silenciar a sua mente. Parar. Não deixar nenhum pensamento. Porque é somente nesse silêncio que a criação, a consciência divina, vai fazer contato com você. E você vai despertar o seu ser espiritual que está dentro de você, ali, aguardando ansiosamente que você o liberte. E os seus pensamentos não deixa ele manifestar. Então aí você vai ter esse vislumbre que é a consciência divina falando com você. A sua alma se revelando para você. O Cristo vai nos falar que essa é a nossa maior missão, é a nossa única missão nesse planeta. É deixar que a sua alma se liberte. Porque então você está despertando para uma nova consciência. E só, como ele está falando, apenas aqueles que me seguirem com aceitação e fé na meditação diária, na purificação da consciência e na oração fervorosa,
pedindo iluminação. No final, obterão um vislumbre cada vez mais profundo e, portanto, experiências, tem contato daquilo que a criação mesma, só ela, a criação, pode dar acesso a você, a consciência divina. Então, não sou eu que vou te dar acesso, não é o seu parceiro, não é ninguém, é você. Só depende de uma coisa, da meditação, do silêncio dos seus pensamentos. Como eu ensinei numa aula anterior, 1 minuto que você silenciar os seus pensamentos, você está libertando a sua alma. Porque nesse 1 minuto de silêncio, no outro minuto, no 3, que você vai condicionar a sua mente a silenciar os pensamentos. E é nesse silêncio que a consciência divina irá se revelar para você. Muito bem. Dando continuidade à leitura da carta 5, eu queria ler isso porque depois vocês vão ver que tem muita importância esse parágrafo, né? Boa noite, Hermínia, seja bem-vinda. Muito bem-vinda, boa noite, tá? Muito bem. Agora nós vamos continuar. O mestre vai nos explicar em termos humanos, tentar nos explicar, para que nós possamos compreender o que é a consciência universal e o que é a consciência divina. Aí ele diz assim, talvez você se pergunte qual é a diferença entre consciência universal e a consciência divina. Muito bem. Aí ele vem falando, a consciência universal é o reino universal do espaço, onde ninguém pode entrar a consciência divina, ele falou, ele acabou de explicar o que é a consciência universal. Agora, a consciência divina é a reunião dos impulsos originais dentro da consciência universal que foram liberados para converter-se na atividade e na substância da criação no momento do Big Bang. Quais são os impulsos originais? Consciência pai, mãe, a energia e a eletricidade e o magnetismo. Captaram? Quais são os impulsos universais? Os originais, os impulsos originais que foi liberado pela consciência universal no momento do Big Bang. A eletricidade e o magnetismo. Pai, mãe. A eletricidade do pai e o magnetismo da mãe. Compreendam isso. Impulsos, no momento do Big Bang, impulsos se dividiram na explosão e então se reuniram no estado de mútua retenção, estavam destinados a trabalhar para sempre no reino criado. A eletricidade e o magnetismo, pai e mãe, separadamente se manifestando como energias e em conjuntos retidos em equilíbrio. É somente nesse reino da consciência divina que a ciência pode penetrar. A ciência e nós, humanos. Talvez o parágrafo seguinte explique isso com maior clareza.
Vocês que estão no livro, por favor, fique atento, acompanhe o livro. Está aí que ele faz, uma espécie de um demonstrativo. Consciência universal, personificação dos impulsos universais. Eletricidade e magnetismo. Impulso da vontade de criar, do Pai, em mútua retenção. Com quem? Com o impulso do propósito de experienciar a si mesmo. E aí vem o impulso da inteligência em mútua retenção com o amor, o pai, a mãe, a eletricidade e o magnetismo. Impulso da vontade inteligente em equilíbrio com o impulso dos propósitos amorosos. Pai, mãe. Sempre é o impulso que leva a vida, que realiza, que cria. Tudo é impulso. Você vive em função dos impulsos. Tudo na sua vida é um impulso. O seu pensamento é um impulso. Esse é o impulso do eletromagnetismo, que domina a sua consciência, que comanda a sua consciência e escraviza a sua alma. Dando continuidade. Tendo dado essa descrição da consciência universal em palavras intelectuais, porque não tem como explicar para vocês como ela é. Ele está falando em palavras intelectuais que nós entendemos. Você não estará, olha só, tendo dado essa descrição da consciência universal em palavras intelectuais, você não estará mais perto de poder apreciar a sublime magnificência e grandeza do poder, nem da beleza, da alegria, da harmonia, do êxtase contido na cor e som, muito além de sua dimensão. Aí ele diz, somente nós, que ascendemos nas frequências vibratórias de consciência até os portais ou limite do equilíbrio da consciência universal, quer dizer, eles estão lá no equilíbrio da consciência universal. É que experimentamos e podemos irradiar, sem desejar realizá-lo, o êxtase da autoconsciência do verdadeiro potencial, a maravilhosa alegria da realização pessoal sem levantar um dedo. O que ele quer dizer com isso? Que essa consciência universal é um estado de ser tão maravilhoso, tão esplendoroso, tão lindo, tão encantador, que nós, seres humanos, não temos nem a mínima noção do que é isso. Porque a consciência universal é pura alegria, pura felicidade, pura realização e puro amor. Somente aqueles que ascenderam ou que ascenderem em consciência a um nível espiritual muito elevado é que vão experimentar aquilo que ele falou. Somente ela pode te mostrar isso. Não tem como descrever, não tem como sentir. Porque nós, seres humanos, somos escravos do nosso ego, escravos da nossa consciência. E ela nos impede esse contato. E somente no seu minuto de silêncio, onde você se liberta dos seus pensamentos, que a consciência divina poderá te dar vislumbre do que ela é. Continuando.
Uso este último termo que ele fala, sem levar no dedo, como uma metáfora, uma vez que, mesmo mantendo a minha individualidade, sou ativo apenas em consciência e já não sou de nenhum modo físico. Não tenho sido desde a minha contínua ascensão espiritual em outras dimensões, depois de minha morte na cruz. Aí ele só foi subindo, né? Elevando-se em consciência. Então ele não é mais ainda um corpo físico. Talvez você se pergunte como é possível que impulsos universais tão enormes estejam em um estado de equilíbrio total. Eles estão em um estado de igualdade e mútua retenção. O impulso do amor atrai, nutre, sustentando e mantendo sob controle a vontade criativa e ativa do Pai. Lembra que a mãe faz esse controle? Une as partículas, dando vida a toda a criação. É assim que acontece. Só posso explicar esse fenômeno para vocês usando estes termos simples. Se colocar, vejam só, a palma da mão. Está vendo a palma da minha mão? Uma em cima da outra, palma, com as pontas dos dedos tocando o pulso das mãos, de uma da outra, né? E tentar separá-las ao mesmo tempo em que as mantém firmes, apoiadas uma sobre a outra, terá alguma ideia do significado do equilíbrio ou mútua retenção, retenção mútua. Quando você toca aqui a palma de uma mão, a palma da outra, com os pulsos aqui, apertando uma palma sobre a outra e segurando aqui, não tem nada, você não consegue. Ela mantém perfeito, isso se chama retenção mútua, ou mútua retenção, equilíbrio. Entenderam, gente? Ó, olha só, não tem como. Você faz a força para baixo, toca aqui a ponta dos dedos e tenta separar ao mesmo tempo que você faz força. Não tem como. Não consegue. Então, esse é o equilíbrio, é a retenção mútua. Ele está tentando nos explicar em termos humanos, gente. Acompanhe. Isso é muito importante que a gente entenda o que o mestre diz. Além disso, o mestre nos diz, além disso, você deve compreender que, ainda que as mãos estejam aparentemente expressando um fenômeno físico do cérebro, fazendo essa força, na realidade são governadas e expressam impulsos que se originam em seu cérebro. Seu cérebro pode ser o veículo para expressar ideias conscientes. Ideias conscientes o quê? Impulsos. Mas, na verdade, o impulso é a realidade de todo movimento, de todo tipo. E não o cérebro físico, que é simplesmente um instrumento de expressão de tais tipos. Então, a gente pensa que tudo cria no cérebro. Não. O cérebro é um instrumento de expressão dos impulsos. Capitem isso, por favor. Tudo em nós é impulso. Ele se origina no cérebro.
Porque o cérebro é um instrumento da criação para a expressão dos impulsos. Captaram isso? É muito importante que vocês tenham essa ideia. Tenho trazido a vocês apenas uma narração intelectual da consciência universal. Sabe por que ele traz? Essa é uma narração intelectual em palavras. Porque somente aqueles que ascenderam é que podem lá. Como posso descrever para você o poder latente, a magnificência da reverência, o êxtase, a felicidade radiante, o absoluto estado de satisfação, paz e harmonia de seu ser. Somente o dia que você tiver acesso é que você vai ver como isso é grandioso, como é maravilhoso, como isso é tudo. E não essa vida que nós vivemos aqui, sobre o controle dos pensamentos e das suas emoções. Isso é um sonho, você está sonhando. Então, o que o mestre fala? Desperte o ser espiritual que está aí dentro de você, tipo assim, pedindo que você o liberte, que é a sua alma, a sua consciência divina. Ainda que você possa contemplar e compreender que desta imensidão de consciência, o universo inteiro tomou vida e forma, você não poderia perceber mais do que um elétron da vasta, incomensurável, alegre realidade que é a consciência universal. Veja só o mestre tentando nos explicar isso. Como que é essa realidade, a alegria, a felicidade que é a consciência universal? Ele está tentando nos mostrar isso, que não tem como descrever em palavras humanas. Para compreender integralmente a natureza da criação, as razões pelas quais o ego funciona, como o faz, e por que as entidades criadas sentem os impulsos que sentem de pensar, de querer comer, de beber, devesse, como sentem, devesse entender. Deixa eu ler, acho que eu. Para compreender integralmente a natureza das ações, né? A razão pelas quais o ego funciona, como faz, e por que as entidades criadas sentem os impulsos que sentem, deve-se entender, deve-se entender que a natureza é a qualidade da consciência universal, são alegria radiante, realização, felicidade. Então, ele quer dizer, explicar o seguinte: para compreender integralmente a natureza da criação, eles falam, as razões pelas quais o ego funciona, como faz, e por que as entidades criadas sentem os impulsos que sentem, deve-se entender que a natureza é a qualidade da consciência universal, e a qualidade da consciência universal são alegrias radiantes, realização, felicidade. Quer dizer, a consciência universal, o que ela é? A natureza dela. O que ela faz? O que é a natureza? Como que é a consciência universal? Ela é pura alegria radiante, realização e felicidade. Que estado de ser fantástico é esse? Imagina só, você viver nesse caldeirão que nós vivemos hoje e saber que aquele que nos deu o ser e a existência é esse ser maravilhoso e que habita também dentro de cada um de nós. Eu espero que vocês tenham compreendido. Isto é o que eu chamei de o reino do céu dentro de vocês. Dentro de sua alma.
dentro dos recessos mais profundos de sua psique, que é o intermediário entre o esplendor de sua alma e a sombra do próprio ego. Gente, merece aqui a gente dar uma explicação sobre isso. Isto é o que eu chamei, esse estado de ser, que é a consciência universal, que é a alegria radiante, que ele fala aí, ó. Que ele fala, ó, presta atenção, alegria radiante, realização e felicidade. É a consciência universal, que está dentro de nós, aprisionada pelo nosso ego. Ele fala, isso é o que eu chamei de um reino dos céus dentro de vocês. Dentro da sua alma, que é a sua alma. Dentro dos recessos mais profundos de sua psique, que é o intermediário entre o esplendor de sua alma e a sombra do próprio ego. O que é a psique? O mestre já nos explicou. A psique é aquele estado de ser, aquela consciência que habita também em nós, que fica mais próximo da consciência divina, da sua alma, tá? E a sua consciência humana. É aquela que repreende a sua consciência humana quando diz, olha, cuidado, isso aí não é da lei da existência, tá? Quando você faz um negócio, foi mal, hein? Fiz uma coisa que eu acho que eu não devia fazer. Quer dizer, é a sua psique repreendendo a sua consciência humana. É como se você pegar na tua orelhinha e falar, oi, Oswaldo, olha, você que é estudante e possui esse conhecimento, calma aí, relaxa, espera um pouco. Essa é a sua psique, que ele fala, que é o intermediário entre a sua alma e a sua consciência humana. A sombra do próprio ego. A sombra do próprio ego. O ego é a sua consciência humana. Tá certo? Voltar a esse estado transcendente de glória, que é esse estado que ele falou da consciência universal, da consciência divina, de onde você extraiu o seu ser. Então, voltar a esse estado transcendente de glória, beleza, felicidade e harmonia do ser é o anseio mais profundo da sua alma. Ela está ali, assim, ó, ansiosa para que a sua consciência humana a liberte, porque ela quer voltar a esse estado de, que fala transcendente, de glória, beleza, felicidade, harmonia. Ela sabe que é isso, tá certo? Da sua alma. Este anseio constante, essa recordação inata e inconsciente de equilíbrio e paz, felicidade e harmonia, é o que impulsiona o ego de cada um, através da psique, a manipular o ambiente a seu favor. Opa, para mim, tá certo? Seu firme propósito é o de trazer você de volta ao estado original e glorioso êxtase, do qual se formou a sua alma, para seu ser e sua forma. Você se extraiu de lá. Então, você tem dentro do seu subconsciente essa lembrança dessa glória, desse estado, dessa beleza, dessa alegria, dessa felicidade. Isso está gravado em nosso subconsciente. E o ego, por não saber como fazer isso, o negócio era ele calar o bico, parar com a tagarelice da sua mente e deixar que a sua alma, através das meditações, das purificações, dos impulsos do ego, silenciarem para que a sua alma possa manifestar esse estado de ser. Esse é o estado de ser, que é o reino do céu que está dentro de você, que você tem que vivê-lo aqui na Terra. É isso que o mestre fala. Então, o ego, por achar que está fazendo melhor para você, ele está te levando para o buraco com os outros. Está complicando a sua vida. Porque ao invés dele amansar, silenciar e deixar a sua alma se manifestar, ele fica cada vez tornando mais egóico. Ele fica querendo que acha que
querendo te dar uma satisfação mais ou menos igual a essa que é o estado de ser de onde você se extraiu. Então, o que ele faz? O nosso ego vai procurar, porém o ego pode conquistar alegria e prazer desejados somente por meio dos dois impulsos magnéticos. Você lembra quais são eles? Que são os impulsos magnéticos emocionais? Ligação, rejeição, que são apenas impulsos materializados para dar a você a sua individualidade. Então, o que o ego te dá mais disso, mais daquilo, mais não sei o quê, mais disso, mais daquilo? Você acha, opa, tenho isso, opa, eu estou feliz daqui a pouco. Entendeu? Então, ele não sabe, o ego, que te deu a individualidade, que dá a você a sua individualidade, ele acha que conquistar mais disso, mais daquilo, te dá a mesma alegria, mesmo estado de ser de onde você veio, da sua fonte de ser. Tá certo? Então, aí, o que ele faz? Começa a manipular o ambiente a seu favor. Portanto, o anseio inato de reunir a fonte do seu ser se experimenta nos parâmetros eletromagnéticos do pensamento e do sentimento. Isso eletromagnético, usando o atração-rejeição, tá certo? Então, o que é isso no pensamento? Mais e mais daquilo que deu a você uma sensação prazerosa anteriormente. Mais amigo, casa, carro, roupas, carro novo, roupa nova, uma casa bonita. É isso que todo ser humano trabalha para conquistar nessa vida. Quando, na verdade, ele tinha que trabalhar para libertar-se disso. Porque o Pai, sobretudo, precisa. Aquele estado de ser, você não precisa nada disso. Cada vez que o mais é conquistado, isso provoca uma pequena sensação de satisfação. Aí o ego acha que isso é talvez uma exibição perante os vizinhos para enaltecer a felicidade, né, de ganhei mais isso, marca-se um ponto, um pouco mais de satisfação. E o ego está mais forte. E logo a novidade passa, a nossa posse se torna trivial, os sentidos se acalmam novamente, já enjoei disso. Em equilíbrio e começa o cansaço mental. A rotina se torna monótona e aborrecida. Pô, já tem isso? Não tem graça nenhuma, eu queria ter mais aquilo, né? Para gerar um pouco mais de vida, o ego encontra outro objetivo a ser alcançado. Para proporcionar excitação. E assim, a vida é uma perseguição sem fim de satisfações pessoais de diversos tipos, deixando a alma oculta, malnutrida, insatisfeita, ainda ansiando por algo mais. Ela quer mais. Mas o que é que o meu eu mais profundo, a minha alma, está desejando? Gente, o quê? Você se pergunta em desespero. Está faltando alguma coisa. O que eu quero? Não é assim? Quando uma pessoa consegue entender a verdadeira fonte do seu vazio e de seu contínuo anseio interior de ter mais daquilo que me fez sentir bem antes, e começa a meditar para fazer contato com aquele que lhe deu o ser, um pouco de equilíbrio se filtra através da consciência humana. Quando você começa a meditar e buscar fazer contato com aquele que deu ser, um pouco mais de equilíbrio divino se filtra através da consciência humana. O vazio
começa a diminuir. Olha que estado, como é que muda, né? Começa a diminuir. E aí, se de fato tal pessoa vislumbra algo do eterno e do verdadeiro objetivo da vida, o desejo por mais posse acabará por morrer morte natural. O desejo por mais posse será substituído gradativamente por uma sincera apreciação do que já tem, do que eu tenho. Eu já tenho o suficiente, isso para mim me basta. Certo? Então você vai passar a agradecer por tudo que você tem, feliz com o que já tem. Tá certo? Então o mestre fala, ó, o desejo por mais posse será gradativamente substituído por uma sincera apreciação do que já tem. E um sentido de contentamento constante vai invadir o seu ser. Nossa, estou feliz demais. Tem tudo. Estou feliz com o que eu tenho. Estou maravilhado com o que eu tenho. Perto do que as outras pessoas têm, ela tem só isso. Mas ela está exuberante, alegre, feliz, porque ela tem o suficiente, tá certo? Através das experiências e intervenção milagrosa ou das atividades da consciência divina em sua vida diária, a consciência humana se eleva enormemente e aprende que suas necessidades diárias são satisfeitas da melhor maneira. Aumenta-se a fé e a alegria se intensifica. Meus queridos irmãos, eu digo para vocês com toda verdade do meu ser, esse estado de ser já existe dentro de mim. Quem me conhece pessoalmente pode falar isso. Eu não tenho propriedade, não tenho nada. Mas, gente, tudo que eu tenho, eu dou um valor danado e sou feliz e alegre e maravilhado com o que eu tenho. Acho que eu tenho muito, não tenho o suficiente para fazer tudo o que eu quero e tudo que eu vou realizar. E nada irá me faltar, porque o Pai supre todas as minhas necessidades. Isso aí é uma coisa real, verdadeira, isso já acontece aqui. Então não adianta falar, mas será que isso é verdade? Isso é muito verdade, gente. Muito verdade, tá? Então não adianta a pessoa falar, será que isso acontece? Acontece sim, tá certo? As necessidades diárias são satisfeitas e aquele estado de contentamento, felicidade acontece. Eu sinto isso hoje. Isso tudo me ocorreu depois que eu conheci esse manual. E com o aprendizado que eu estou tendo hoje, a cada dia isso se intensifica mais em minha vida e em minha existência. Por isso tenho dito, o seu mestre falando, não vim para ensinar você a pensar positivamente para atrair ao seu redor as coisas que quer e necessita. Elas virão automáticas. Vim expressamente para levá-lo de volta ao reino dos céus. Aquele estado radiante, aquele estado de ser que você não pensa em posse. Você tem tudo que você precisa. Você está vivendo o seu reino do céu aqui na terra. Tudo é alegria radiante, felicidade, abundâncias. Sem se prender a posses. Então, ele não veio para você ter pensamentos positivos aí para atrair mais e mais isso aqui. Entretanto, não é somente por desejar mais posse que sua alma se encontra presa em sua morada secreta, lá dentro de você.
a consciência divina. O ego também utiliza os impulsos emocionais magnéticos de repelir e rejeitar. Eu não quero isso, não gosto disso, não gosto desse, não gosto daquilo. Para assegurar sua individualidade, privacidade e segurança. Esses impulsos assumem diversas formas projetadas para dar uma sensação de superioridade ou elitismo, eu sou melhor, que o protege de pessoas que você considera indesejáveis ou que tenha menor posição social que você. O ego é assim. E, na essência, nós somos todos iguais. Então, nossa função é ajudar uns aos outros, porque o dar não está separado do receber. Esses impulsos egocêntricos é praticado continuamente e acredita-se que é perfeitamente aceitável, mesmo nas igrejas. A verdade, meus irmãos, é quando a alma começa a ganhar um pouco de controle sobre os impulsos do ego, ela repreenderá a personalidade humana através da psique por seu egoísmo e exclusividade. Olha, pensa nos outros também. Eles são iguaizinhos a você, nós somos lá na fonte igualzinha. É a psique repreendendo. A alma começou a ganhar um fôlego. Ela exigirá da psique adotar o amor incondicional. São todos iguais. Temos que ajudar um outro. E a crença na universalidade e na unicidade de todas as pessoas, não importando quem seja. Está vendo? Quando a alma começa a tomar um fôlego, quem sabe agora, você, meu irmão, possa entender mais facilmente como e por que a criação de sua individualidade, por meio do ego, formou a cápsula de impulsos físicos, ligação, rejeição, tá? Que produziu e encerrou sua consciência humana, criando tanto sua forma física como a sua personalidade humana. Oswaldo, uma vez que governa mente e emoções, pensamentos e sentimentos. Ela enche a sua cabeça de pensamento. Ela impede você de fazer contato com a fonte de sua vida e com sua alma. Através do quê? A sua consciência humana, o seu ego, impede você, governa as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos. E ela, com isso, impede você de silenciar a tua mente para que a sua fonte de sua vida, a sua alma, possa assumir o comando e ajudá-lo a levá-lo de volta para aquele estado glorioso que é a consciência divina. Vou ler esse parágrafo, que vale a pena. Quem sabe agora você possa entender mais facilmente como e por que a criação de sua individualidade, por meio do ego, formou a cápsula de impulsos físicos, ligação, rejeição, que produziu e encerrou sua consciência humana, criando uma forma física como sua personalidade humana. Eu. Porque uma vez que ela governa sua mente e emoções, pensamentos e sentimentos, ela impede você de fazer contato com a fonte de sua vida, com sua alma, porque ela impede você de silenciar sua mente. Tenta para você ver quantos pensamentos vem.
Você vai eliminando, vai eliminando. Isso é que o mestre quer que a gente fale. Aí ele fala, seu verdadeiro propósito na vida. Seu verdadeiro propósito na vida e de toda a humanidade é alcançar o domínio do ego. Estendendo o seu pensamento e sentimento para onde? Para aquele que você percebe estar por trás da criação, pedindo continuamente por eliminação. Então, meu irmão, está aí o mestre falando para você o que você deve fazer para você ter esse domínio dos seus pensamentos e entrar num estado cada vez mais profundo de meditação. Então, o seu verdadeiro propósito na vida é alcançar o domínio do seu ego. É isso aí. Silenciar os seus pensamentos. Estendendo o seu pensamento e sentimento para aquele, o Criador, pedindo a Ele, por favor, Pai, por favor, Pai, me ilumine, conceda minha sabedoria, silencie os meus pensamentos. Peça 1, 1000, 1 milhão de vezes. Leve seus pensamentos e sentimentos ao Pai, pedindo a sua iluminação, pedindo que você possa viver o silêncio, despertar para o silêncio. Você precisa despertar para o silêncio. Uma outra forma de consciência que irá revelar em sua vida. Somente através do silêncio que a sua alma vai entrar em contato com você. Um contato pessoal seu. Então, peça iluminação. O Pai está aí para iluminar. Peço por iluminação. Somente você pode pedir. Não adianta eu pedir por você. Não adianta ninguém pedir. É você. Este é o primeiro passo que uma pessoa deve dar em direção àquele glorioso momento em que fará contato com o divino. E em seguida, meu irmão, prosseguir através da contínua purificação dos impulsos do ego até o retorno ao estado celestial, onde nasceu sua alma e de onde procede a sua individualidade. Gente, mais que isso, só se desenhar. Muito bem explicado. O mestre nos deu aí uma aula esplêndida. Qual que é o nosso propósito? É silenciar a nossa mente. Ter domínio sobre os nossos pensamentos. Para que a sua alma possa entrar em cena e ajudá-lo a ter o completo domínio dos seus pensamentos. Uma explicação mais fantástica que essa é impossível. É fácil seguir? Não, não é não, cara. Não é não. Não, eu estava aqui já brilhando igual um... Mas é um contínuo buscar, pedir por iluminação. Elevar os pensamentos ao Pai, silenciando todos os outros e pedindo a Ele que ilumine. Eu tenho adotado essa maneira, que é uma maneira mais fácil de você dominar os pensamentos. Eu me silencio e vem pensamento, eu começo a conversar com o Pai. Pai, poder criativo divino, entre em meus pensamentos, em minha consciência. Ajude-me a dominar os meus pensamentos. Ajude-me, Pai, a ter o perfeito domínio do meu ego,
para que eu possa ascender cada dia mais nos conhecimentos divinos e atingir a minha iluminação, que é o meu propósito nesse planeta. Eu lhe peço, Pai, que me ajude. Quando eu estou conversando com o Pai mentalmente, não vem nenhum pensamento. É eu e ele. Tente fazer você. Tenho certeza que a única maneira que você silencia o seu pensamento é pedindo ao Pai, pedindo à consciência divina, à consciência universal, para ajudá-lo a libertar a sua alma. Converse, fale, peça, implore. Você sentirá o retorno em breve. Eu já começo a sentir.